Aguardar só mais alguns minutinhos e aí a gente já inicia. Vamos falar hoje sobre insalubridade. Eu prometi na última aula que a gente iria falar um pouquinho sobre o tema, mas vamos falar a aula de hoje sobre insalubridade, para a gente desmistificar algumas coisas e entender outras. Só mais uns 2 minutinhos aqui a gente já inicia. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, senhor. Só tô dando uns 5 minutinhos aqui, mais uns 2 minutos só para o pessoal chegar. Mandei o link lá no grupo agora. Ok, o link lá do Avo não tá dando certo, não? Não sei, o pessoal nunca entra, né? Ah, então beleza. Beleza? Aí eu mandei o link de novo, vamos ver. Tá ok. Mas uns 2 minutinhos já inicio aqui. Hoje nós vamos falar sobre insalubridade. Tá. Então, bora lá? Boa noite. Boa noite, tá sumido, hein? Uai, na última aula eu tava trabalhando, professor. Eu sei, conheço a sua história, mas ele fala assim só para pegar no pé mesmo. Vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre insalubridade, tá, gente? Ok. Vamos lá. Sem mais delongas aqui, vamos começar, né? Deixa eu só pegar o slide aqui, porque parece que não tá abrindo. Isso, acho que agora vai.
Isso. Que eu vou vendo vocês aqui também. Vou compartilhar a tela com vocês. Tá aparecendo aí? Tá. Não, beleza. A ideia nossa é falar sobre insalubridade hoje. Mas todo mundo sabe o que é insalubridade, gente? Mais ou É, menos, eu não tenho preconceito, é não. o dinheiro que a empresa paga para Pra um quê? adicional, né? É tipo, você tá morrendo mais rápido. Pra sofrer, né? É, É, Vendendo alguns anos da sua vida para a empresa. E tem gente que ainda acha bom, hein? receber insalubridade, né? Aham, tem gente que briga por isso. é aquela questão, né? Quanto mais você tem, mais você quer, né? Exato, só que assim, a gente é muito imediatista, né? O ser humano é imediatista. Ele pensa sempre no agora, né? E é um adicional que é tão irrisório perto daquilo que o corpo é agredido. A gente vai falar sobre isso, né? É um ambiente de trabalho que pode expor os seres humanos a diversos mecanismos de agressão, como potencialidade carcinogênica, mutagênica, teratogênica, exposição a inúmeros patógenos, exemplo, ruído excessivo, riscos de queda e condições penosas, né, entre outros. Mas o risco de queda não entra como insalubridade, tá? Ele é um adendo à insalubridade. Muitas das vezes você pode ter alguma atividade que pode ter como consequência essa queda também. E a mentalidade competitiva e individualista do ser humano, ela é impulsionada pelo alto grau de competitividade que a gente tem, né? Coloca o trabalhador em risco de acidentes, doenças ocupacionais, enfermidades relacionadas ao trabalho e problemas de saúde física e mental. Então, basicamente, é pagar para sofrer. O ser humano ele tem essa dificuldade de entender que a insalubridade ele é um problema para a empresa, ele não é uma solução para o funcionário. Então, quando a gente vai lá, como técnico em segurança, e soluciona esse problema, o que é que o funcionário entende? Está tirando o meu adicional. Ah, era o leite das crianças que eu comprava, né? Era um adicional que me mantia bem. Só que, de certa forma, você está salvando a vida dele. Nesse cenário, a higiene e a segurança no trabalho, tanto individual quanto coletivamente, exigem uma supervisão constante no processo de trabalho por parte dos empregadores, empregados, sindicatos e do Serviço de Saúde do Trabalhador. Ou, basicamente, vai cair no colo de quem de novo, gente? Vocês ganham um doce se souberem. Até que segurança. Aí eu não entendi. Eu não tava prestando atenção. A Tainá vai pagar o doce para você então, viu, Rafael? Exatamente. Cai no colo do técnico de segurança, gente. Quando fala-se em observar o trabalhador, o cuidado com o trabalhador, quando a gente parte para o serviço de saúde e segurança no trabalho, esquece, vai cair no colo do técnico. Tá? Muitas das vezes, dificilmente a empresa vai ter lá um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho que está ligado a isso. A primeira porta de entrada do SESMIT é o técnico em segurança no trabalho. Então acaba que só vai cair na nossa mão. E você tem que se virar com isso. Cuidar da saúde, cuidar do trabalhador, mesmo que ele não queira. E muitas das vezes ele não vai querer. Você pode ter certeza disso, né? E o que são atividades insalubres e perigosas? Porque existe uma diferença, gente, entre insalubridade e periculosidade. A insalubridade eu pago para você sofrer. Eu compro alguns anos de vida. A periculosidade eu pago para você morrer dentro da empresa. Porque eu não consigo tirar esse risco do seu ambiente de trabalho. Então, a qualquer momento, você pode vir a falecer. Aí eu vou lá, te dou um adicional de 30% e tá tudo bem, né? E tem gente que tá rindo, né? O cara tá lá trabalhando, achando bom demais, porque é 30% do meu salário. Fala, mano, você tá exposto a risco de morte, velho. Professor,
Diga. Aí, no caso, os frentistas também, eles têm isso também, né? Tem sim. A gente vai verificar cada item, o que pode gerar e qual o adicional com relação à periculosidade e insalubridade, tá? Tá mais à frente aqui, né? Então, atividades insalubres são aquelas que expõem o trabalhador a agentes nocivos, à saúde acima dos limites de tolerância aceitáveis. Você ainda tem limite de tolerância, viu? É igual pelo de rato em extrato. Tem limite de tolerância, gente. E já a atividade perigosa, por sua vez, são aquelas que existe um risco iminente de morte. O que é iminente? É um risco provável, muito provável que você morra, né? Vamos falar em termos mais práticos, né? E pouco técnicos, mas é isso. É o risco de morte iminente. Não tem outra forma de você falar com o trabalhador. É isso. Tá? Então, de acordo com a NR15, você tem um adicional de insalubridade, né? Os trabalhadores colocam em risco sua saúde física, têm direito a receber um adicional. Claro que a nossa função é fazer com que esse risco não exista, ou seja reduzido, mitigado aos limites aceitáveis. Quando eu não consigo, aí eu tenho que pagar o adicional, né? Levanta várias questões, como valores, profissões perigosas, aposentadoria especial. Tudo isso a gente vai tratar mais à frente aqui. Mas quem é que tem direito, gente? Quem tem direito adicional? São os trabalhadores que possuem um laudo pericial comprovando a quantidade, intensidade e a duração da exposição ao agente nocivo. Que laudo é esse? Vocês lembram? Quem lembra, pessoal? É o laudo de insalubridade. Tá? Laudo de insalubridade e periculosidade. Geralmente o mercado está apelidando agora de LIP. LIP. Laudo de insalubridade e periculosidade. Ou o mercado também pode vender para vocês como LTCAT. Laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Certo? Não adianta tentar colocar na cabeça do empregador que o laudo de insalubridade é diferente do LTCAT. Né? Porque se você falar para ele, não, vamos fazer o laudo de insalubridade e periculosidade. Falo, não, a empresa não precisa disso, não. Faz só o LTCAT e fala para mim se tem insalubridade ou não. Por quê? Porque no mercado é vendido isso. Só pode repetir? Eu deu o meu Posso? bugado. Vamos lá. LTCAT, né? LTCAT. Laudo técnico das condições ambientais de trabalho. A questão é que o LTCAT é previdenciária, baseado na Lei 8.213. Já o laudo de insalubridade e periculosidade, ele é baseado nas leis trabalhistas, NR 15 e 16. É como se os dois trabalhassem paralelos, muito próximos, mas não se encontram em momento algum. Eles trabalham próximos um do outro. Um vai falar sobre aposentadoria especial, que é o LTCAT, e o laudo de insalubridade e periculosidade vai dar os adicionais que forem devidos, se caso houver necessidade, né? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá todo mundo caladinho? Tá tudo bem aí, Tainá? Parece que você tá num lugar ruidoso. Sim, eu tô Abençoado o meu irmão que não consegue abaixar o telefone ali. Bianca, tô conseguindo entender, sim. Tem o tá? periculosidade, né, para quem trabalha com a parte elétrica também. A parte elétrica é um dos adicionais, tá? A gente tem outros itens que entraram também. Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre Todos periculosidade. são, todos são 30%? A periculosidade é 30%
em cima do salário base, sem nenhum adicional. Por exemplo, a Tainá, onde você trabalha, Tainá? No caixa do supermercado. Certo. Vamos supor que a Tainá trabalha no caixa do supermercado e ela tem insalubridade. A insalubridade da Tainá vai ser baseada em cima de 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Não importa se ela ganha 10 mil reais, é em cima do salário mínimo. Já a periculosidade, ela é em cima do salário base, certo? É o salário que você recebe em carteira, sem nenhum adicional de benefícios. Por exemplo, eu ganho lá 10 mil reais mais 2 mil reais de bonificação. Então a minha periculosidade é em cima de 12? Não, é em cima de 10. 30% em cima de 10 mil. Conseguiu entender, Bia? Entendi. Então, entendi. A insalubridade ela é em cima do salário base e é o contrário, Inverteu, né? o A contrário. periculosidade é em cima do salário base e a insalubridade é em cima do salário mínimo. Certo, só que a insalubridade são 3 graus. 10%, 20% e 40%. Eu sei que quem trabalha com, por exemplo, auxiliar de dentista é 20%. E quem 20%. tá, e a parte é a insalubridade, 20%. E aí a parte, Isso. quem trabalha com parte elétrica é periculosidade 30%. Exatamente. Só que um é periculosidade e o outro é insalubridade. Vou te dar um exemplo. Quem trabalhou exposto ao Covid nos hospitais recebiam 40% devido ao risco de contágio, né, de infecção devido ao Covid. Então recebiam 40%. 40% do salário mínimo, tá? Mas a gente vai falando mais à frente aqui. Gente, pode parar a qualquer momento e me perguntar que eu estou à disposição, hein? Vamos lá. Quem é que fiscaliza isso, gente? Né? É realizada pelo Ministério do Trabalho, né, que ao visitar uma empresa e identificar os riscos insalubres ou perigosos, sem o pagamento do adicional, solicita que a empresa contrate um profissional, que pode ser um engenheiro ou um médico do trabalho, conforme o artigo 195 da CLT. Na prática, geralmente você tem um engenheiro de segurança no trabalho que faz os laudos baseados em medições quantitativas, é onde entra a higiene ocupacional, certo? Você pode ser higienista ocupacional, fazendo um curso da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, né, que é a BHO, pode se tornar higienista, né, e fazer essas medições quantitativas. Essas medições quantitativas são feitas com aparelhos relativamente baratos, tá? Por exemplo, igual eu falei para vocês, um medidor de estresse térmico, que é o termômetro de globo. Acho que o Luzeni já mostrou para vocês. Vocês já Sim. pesquisaram o valor? É assim, 5 mil, professor. Barato demais. Barato demais. Né? Você comprar um termômetro de globo hoje por 5 mil reais é uma pechincha. Ainda mais para técnico de segurança que vai ganhar bem pra caramba no mercado. Né? Aí você vai comprar, por exemplo, uma bomba gravimétrica para poder fazer a aferição de poeiras e fumos metálicos, por exemplo. Né? Hoje fumos metálicos nem existem. Mas aí você vai investir mais uns 4 mil reais tranquilamente. Aí você vai comprar um kit dosímetro. Né? Se você for comprar um kit dosímetro hoje, bacana mesmo, vai gastar aí uns 15 mil reais. Tá fazendo a conta aí, gente? E vai sair todo mundo aqui higienista, né? Com esses preços baratos desse jeito. É, ué. Aí você vai lá, vai comprar um acelerômetro para poder fazer vibração. Você olhou Vai ontem, Ana, jogar, quanto tava? 15 professor. mil? Acelerômetro? Em torno de 15 mil reais. Tá barato demais. Quem chamou? Eu, Rafael. Fala, Rafael. No caso, é obrigatório o cheque de segurança ter, isso tem que ser pela Não, empresa, aí
Não, para isso que existem os higienistas que investem uma nota nesse negócio aí. Ah, entendi. Tá bom? Eu sempre brinco com o pessoal, eu falo, não, eu não faço medição, não tenho essa competência toda, não. Eu pago as pessoas para fazerem para mim, né? Geralmente você vai ter parcerias, né, que trabalham somente com essas medições. Como é muito caro você fazer esse tipo de investimento, hoje você pode preparar aí R$ 100.000 se você quiser um kit bacana de investimento. Eu posso pagar pelas medições. Eu contrato alguém para fazer só as medições para mim, certo? E contrato um engenheiro para poder gerar o laudo para minha empresa, por exemplo, e aí daqui para frente a gente segue implantando o documento. Ou um médico do trabalho também pode assinar o laudo, sem problema nenhum. Então, muitas das vezes, gente, por que eu estou falando isso? Hoje você tem dosímetros aí que você consegue fazer 5, 10 medições de uma vez só, né? Teve um caso de um amigo nosso aqui no Senai que ele tentou se aventurar nessa parte de higiene ocupacional, né? Leigo que era, ele foi lá e comprou um equipamento de cada. Fez um investimento aí de uns R$ 30.000, né? Ele conta que o primeiro serviço que ele pegou custou R$ 60.000. Um laudo custou R$ 60.000. Tá ótimo, não tá, gente? Na cabeça do Ótimo. técnico, Então já Ou deu para não. pagar já os equipamentos já logo de cara. já pagou os equipamentos com 30 mil e sobrou 30 mil para ele, né? Exatamente. Isso, lá no mundo de Nárnia. Quando ele foi fazer o serviço, ele lembrou que tinha um aparelho de cada. E a empresa tinha 160 funções. Quanto tempo ele ia demorar para fazer as medições dessas funções todas? Né? Era o ano inteiro trabalhando para essa empresa de graça. Ah, De graça não, pelos R$ 60.000. então, tipo assim, é como se fosse ele. Era esses 60 mil, independente do tempo que ele terminasse o serviço. É o laudo, R$ 60.000, o laudo. Né? Aí o que aconteceu? Ele teve que contratar um higienista que foi lá em uma semana fez todas as medições. Porque o cara tinha um investimento de aparelhos assim, tipo, ele tinha 10 bombas gravimétricas, uns 20 dosímetros, foi lá e fez todas as medições em uma semana. Sabe quanto ficaram só as medições? sessenta e Não. cinco mil reais. Aí então, no caso, ele já saiu perdendo, né? Que ele teve que pagar. A Então, empresa pagou rapaz, 60 para ele e ele teve que pagar 65 então para aí ele ele. conta que aí ele descobriu que a empresa tinha um outro orçamento de R$ 120.000 para fazer o laudo. Quando ele jogou 60 mil, a empresa nem pediu menos. E ele achou até estranho isso, né? Simplesmente aceitou, é pelo bem Ace- menos. Não, aceitou. E pro cara que pediu 60 mil, nunca tinha visto 60 mil na mão dele, né? Aí entrou 60 mil de um lado, ele teve que pagar um imposto dessa nota fiscal, que não foi barato, né? Aí ele pagou o imposto da nota, teve que entregar o laudo para a empresa e pagou 65 mil pro cara que fez a medição para ele. Negócio da China esse, né? Perdeu muito. E isso aí ele aprendeu que não pode se aventurar em águas que não sabe, né? Foi a primeira vez que ele quebrou na vida dele. Né? O filho dele já nasceu morto Nossa, nessa época. Hã? tomou prejuízo, coitado. Ah, Maria. Mais ou menos uns R$ 8.000. Então, assim, no caso era. Ele não deveria ter investido nesses equipamentos. Ele poderia já ter contratado de imediato, é isso que você quer dizer? Exatamente. Então, assim, se você quer entrar como higienista ocupacional, bacana. Mas entenda do que você está fazendo, saiba os custos que você vai ter, certo? Não se aventure no mercado, gente, sem saber o que você está fazendo. Porque assim, a gente vai ter uma UC para frente chamada assessoria e consultoria. É uma área muito boa, muito boa. Dá dor de cabeça demais, mas é bom. Né? Porque a gente que é técnico de segurança, a gente aprende a sofrer. Você vai ver que é bom, né? Você vai
ter vários chefes, sem horário, mas no Sim. final é bacana, né? Por quê? Porque você vai fazer o seu próprio horário, então você não vai dormir mais, você vai tentar trabalhar mais vezes, né? Para ver se consegue ganhar um dinheirinho a mais. E a gente acredita nisso. E vai dar certo. Pode acreditar, gente. Só que cuidado. Tô sentindo um tom de ironia nessa fala, não sei. Não, 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 não. Agora é sério. Muitos técnicos, quem tem essa vontade de empreender, ele pode trabalhar na área de consultoria, assessoria. Vocês vão ter essa UC aqui também, tá? Se você fizer certinho, tiver o pé no chão, fizer da forma correta, dá para trabalhar e dá para ter um salário até bacana. Sem Uhum. sacanagem, dá sim. Mas cuidado, é isso que eu falo para vocês, porque quem passa pela UC de higiene ocupacional, né, o olho brilha, porque tudo é muito, né? Ah, então, se os aparelhos são caros, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Pode até ganhar, né? Eu tenho amigos no mercado aí que vivem muito bem só fazendo medições. Mas o cara se especializou, o cara é especialista na área, ele consegue fazer de uma forma otimizada, de uma forma correta, tem um nome de mercado. Então, ele ganha muito dinheiro fazendo higiene ocupacional, né? E eu já conheço outras pessoas que quebraram tentando arriscar sem saber o que estava fazendo. Eu só peço para vocês cuidado. Ou seja, é melhor trabalhar para uma empresa mesmo. Não, que isso. Vai de cada um, gente. Se você quer trabalhar fechado numa empresa, dá certo, tá? Se prepare e seja o melhor técnico que você pode ser dentro daquela empresa. Se você quer ser um empreendedor, vai estudar, entenda o que é empreender, busque informações, busque pessoas que já estão no mercado, dá para ganhar dinheiro É, também. professor, e esse pessoal aí que Só não seja trabalha professor, com tá? professor, coitado, professor não tem valor no Brasil, não. Não dá dinheiro não, viu, gente? Tirando o Não, pessoal aqui que eu conheço, eu formei licenciatura, não tive retorno nenhum. formou em licenciatura, Aham. Ela é historiadora, ela. Sou formada, historiadora. sou formada em licenciatura em História. Nunca atuei na área, professor. Você acredita numa coisa dessa? Por quê? O mercado precisa tanto, hein? Se precisasse, eu já tinha conseguido. Eu acho que Não, é falta os muito, alunos não sério mesmo. conseguem ver ela. E específico desse jeito, assim, não tem muita. Não falta, não. A Eu área, acho, assim, o eu acho que pessoal que tá você tá no lá, lugar errado. pro Niquelândia, né? Talvez seja isso, sério. Às vezes, gente, abre os horizontes. Pois é. Mas vamos lá, diga. Esse pessoal que trabalha com treinamentos, por exemplo, tem aqui o Tarcísio, que ele tem uma empresa de treinamentos, tem, como é que é o nome? A Idelma, que tem uma empresa de treinamentos. O que você acha sobre isso? Compensa? Como é que funciona isso, essa questão aí? Eu vou abrir para vocês aqui, tá? Porque a gente já tem uma certa intimidade. Essa pessoa que quebrou a primeira vez fazendo tudo isso aí fui eu, né? Há 15 anos atrás eu inventei de empreender fazendo essa besteira que eu contei para vocês, né? E sempre trabalhei na área de consultoria e assessoria, né? E treinamentos. Então, a minha vontade é de empreender, né? E hoje eu estou iniciando de novo no mercado, estou fazendo agora tudo com o pé no chão, tudo certinho, e tenho plena convicção que vai dar certo, né? Essa área de treinamentos, igual você me perguntou, vamos fazer conta rápida. Vamos pegar, por exemplo, um treinamento de NR35. Quanto custa um treinamento de NR35 hoje? Vocês têm ideia? Eu não tenho ideia nenhuma sobre isso, preço Em- nenhum sobre isso. De 100 a 120 reais por pessoa. 8 horas de treinamento. Vamos supor que você pega uma empresa com 20 funcionários para dar treinamento de NR35. Certo. Quanto deu aí? A 100 reais. Quantas pessoas, professor?
20. Ah, nem esses focos, tá? R$ 200, né? 20 mil, né? R$ 2.000, gente. 2.000. Ué, R$ 100 vezes 20, 2.000. 2.000. 2.000. Durante 8 horas. Isso no dia, né, professor? 8 horas de treinamento. 4 horas teórico e 4 horas prática. Dá para vocês? Se você pegar aí 3 empresas dessa por semana, 4 semanas no mês, você ainda vai ficar 2 dias à toa para poder tomar uma cervejinha. Vamos Você supor que já você quis montar uma empresa de treinamento? Eu tenho. Ah, você tem? Tenho. Eu tenho, por isso que A eu tô te gente tá falando dos no lugar preços. errado, Bianca. Por isso que eu tô te falando dos Como que é? preços, velho. A Professor, gente tá no lugar Hum, errado. posso fazer uma pergunta? vai lá. Eu tava percebendo aqui que esses UC, elas são tipo, como é que se diz? Umas áreas assim que a gente pode se especializar, não é isso? Uhum. A ideia nossa é fazer um ensino fluido para vocês entenderem um pouquinho de cada coisa e daqui a pouco buscar aquilo que você quer se especializar. Por isso que eu falei para vocês, tem gente que não quer partir para a área de treinamentos, ele quer ser um técnico de segurança que vai só fazer documentação. Por exemplo, vocês já estão familiarizados com PGR, nós já falamos alguma coisinha, não já? Não, não, a gente vai chegar em coordenação, ainda vamos falar. O que que é o PGR? É o Programa de Gerenciamento de Riscos. Um PGR hoje para. Oi? Acho que a gente já viu isso. Eu Viu, mas acho. vamos ver de novo. Ah, tá. Por exemplo, um PGR com a empresa aí de até 10 funcionários, você pode tranquilamente, até 10 funcionários, você pode cobrar R$ 15 por funcionário, R$ 1.500. Uma empresa de até 10 funcionários, você demora aí mais ou menos uns 2 dias para fazer tranquilo. Um documento, tá? Uhum. Eu conheço empresas aqui em Goiânia que devem fechar mais ou menos de 8 a 10 documentos desses por dia. Empresas bem estruturadas, com vendas, tudo. Fecha. Fazendo a conta rápida, voltando ao treinamento que a Bianca perguntou, R$ 2.000 por treinamento. 3 dias, R$ 6.000 por semana, né? Compensa aí, muito, né? Vezes 4 no mês, 4 vezes 6, 24.000. Nossa, É uma conta que eu faço se você se dedicar, se você buscar mercado, tá? E eu tô falando só NR35. Quantas NRs nós temos? 38. 38 normas. no caso, na sua empresa, você tem a equipe que dá o treinamento, né? Você deve Temos, ter o temos seu. sim. Temos. Ah, A equipe então do é eu sozinho. sozinho? Ele mesmo, isso aí, Eu né? já ia perguntar se você está contratando. Ai, ai. Isso, o cara liga e pergunta, quer falar no financeiro, eu transfiro para mim Não, mesmo, entendeu? não. É sério? Você sozinho? Sozinho, sozinho. Aí faz, Uai, falar com a equipe técnica, foi beleza, aí só um minutinho. Aí entra eu de novo. não é puxado, não? Sozinho, assim? Deixa eu abrir a câmera aqui para ver se você consegue ver meu cabelo branco. Olha lá. Você Não tá tá vendo? achando que eu só tenho 40, essa cara de 80 aqui, você acha que como que eu adquiri isso? Ai, meu Deus. É sério, gente, é sério. Mas assim, dá para poder você conseguir uma grana boa? Dá. Mas como que você vai conseguir isso? Terminou seu curso, vai se especializar em algum treinamento, por exemplo. Seja bom em alguma coisa que você goste realmente, tá? Você gosta de lidar com o público? Investir nessa área de treinamentos é uma boa, é bacana. Eu sou mais. Nós temos a professora aqui que ela gosta muito dessa parte burocrática. Ela gosta de estar atrás do computador, fazendo documentação, apostilas, né? Dá para ganhar dinheiro com isso? Dá também, entendeu? Se especializem, gente. O curso, ele é somente uma basezinha para você sair lá fora e buscar o seu mercado.
eu bato muito nessa tecla com vocês, porque assim, às vezes a gente olha, fulano de tal tá ganhando só R$ 2.000 como técnico de segurança numa empresa tal. Beleza, tem vaga para ele também. Se ele se propõe a ganhar esse valor, bacana, tá tudo certo, se aquilo resolve para ele. Se você quer arriscar, pode dar certo e pode não dar, tá? Não tô vendendo uma ilusão para vocês. Tô falando para vocês, já quebrei 2 vezes. 2 vezes. Você gosta de arriscar, né? Eu não consigo não acreditar naquilo que eu gosto. Se para mim faz sentido, eu vou atrás. Em algum momento vai dar certo. E eu acho que o momento chegou, Tá certo. certo? Então acredita, gente. Sai lá fora. Você tem referências aí em Niquelândia, não tem? Você falou 2 nomes. Você fala da empresa que tem treinamento? Isso. Sim, é Tarcísio. Tarcísio, né? A empresa do Tarcísio, e tem da Idelma Ribeiro, que é muito famosa aqui. O que é que você vai fazer? Cola nessas 2 pessoas, fala assim: posso fazer um estágio com você? Não, mas eu não contrato estagiário remunerado. Não, tranquilo. Vou fazer um estágio com você dia de sábado. Assiste uns 10 treinamentos que ele está fazendo. Você vai pegar uma base teórica para você começar a desenvolver o seu lado, a sua forma de fazer um treinamento. Eu tenho a minha forma, né? Eu aprendi com pessoas que, assim, basicamente fazem o que eu faço, faziam o que eu faço hoje, né? Essa forma de brincar mais, de ser mais descontraído. Tem gente que é metódico, ele gosta de seguir a norma ao pé da letra ali, né? Faz um Essa, treinamento mais sério. essa parte do treinamento, eu não sei como é que é, mas eu acredito que não seja muito difícil, não, porque você só Hum, tem que dominar a norma, né? E você tem que saber também falar com o público. É só isso, né? Vou te dar uma dica, a norma está escrita já. Então, você tem que Poucas dominar ela. alterações. Você tem que dominar a arte de falar em público. Isso Gente, aí a gente aprende na marra mesmo, porque não tem como aprender a falar em público se você não praticar. vou contar pra você, eu só andava de cabeça baixa de tão tímido que era. Ainda sou, né? Mas consigo disfarçar um pouquinho. O pessoal não acredita que não, mas eu consigo disfarçar um pouquinho, né? Se eu fosse branco, eu ficaria vermelho agora, porque o pessoal tá rindo, mas, né? Mas o detalhe, sabe o que que é? É quando você domina um assunto, você se sente à vontade de falar sobre ele. Exatamente. Quando você Então, está mal preparado, você trava todinho. exato, exato. A professora Lívia, ela fica rindo, sabe por quê? A gente vai fazer podcast, ela vai lá e faz um roteiro de 5 páginas. Eu viro o roteiro de cabeça para baixo, vou rabiscar as páginas em branco. E aí a gente segue o podcast, dá tudo certo, eu acho que dá tudo certo, né? Porque até hoje não me cortaram ainda do podcast, tá tudo bem. Engraçado que a gente já foi fazer algumas apresentações, assim, bem de surpresa, e ficava todo mundo perdidão. A gente fazia os trem, fazia, e apresentava horrores e não saía nada. E já teve umas 3 vezes que a gente improvisou, né, Bianca? E foram as melhores apresentações. Exatamente. Porque sai Parece que naturalmente. o improviso parece que é melhor. Sai Uhum. Você não naturalmente. Se fica tão você conhece do nervoso. assunto, não faz sentido você ter algo para você estar seguindo ali, se você conhece do que você está falando, tá? Cuidado também, certo? Mas isso para algumas pessoas. Para outros, ele tem que ter um roteiro ali que se ele sair fora, ele se perde todo. É o jeito de cada um. Para eu estar certo, o outro não precisa estar errado. Entende? É isso que eu tô falando para vocês. Descubra o seu jeito. Como que você vai fazer o seu treinamento, certo? E vai uma dica aí, viu, gente? Seja seguro no que você está falando. Se você falar uma besteira com segurança, você vai gerar uma dúvida na cabeça da pessoa. Né? Se eu chegar para vocês aqui hoje e falar, olha, né, recentemente agora mexeram na matemática, 2 mais 2 passou a ser 3,75. Você vai olhar falando, isso é loucura. Fala, dá uma Sim. olhada, vai lá e pesquisa então para vocês verem. Eu tenho fonte, eu tenho embasamento, né? Fonte, vozes da minha cabeça, né?
Aí eu chego aqui, eu acho que 2 mais 2 é 4, não sei. Você também vai ficar na dúvida. Fala, pô, o cara tá na dúvida, eu vou lá pesquisar isso também. Então, seja enfático naquilo que você está falando, sabe? Vai fazer um treinamento, olha, olho no olho, né? Existem técnicas de, vamos dizer assim, de persuasão, existe técnica de você fazer oratória, né? Dá para treinar, gente, dá para poder se qualificar. Então eu falo para vocês, sigam no curso, façam um esforçozinho, né? Por isso que às vezes eu falo, essa aula de hoje, o que eu estou passando para vocês aqui é até um pouco fora do tema, mas acho que é pertinente. Quem não está aqui perdeu essa interação, sabe? Um investimento também que essas pessoas que trabalham com treinamento é o espaço, né, professor? Você pode Tem que ter locar o um espaço, espaço. né? Não, É, você pode fazer na empresa que te contratou, ué. pode fazer na empresa, então? Pode, ué. Geralmente eu uso a empresa que me contrata, eu falo, olha, eu preciso que você tenha. Ah, vou fazer trabalho em altura. Beleza, eu preciso que você tenha cinto. Até porque se você não tiver cinto, ninguém pode subir. Não, eu tenho cinto. Tá, aonde ele vai subir? Vai subir em altura assim, assim, assim. Beleza, eu vou dar o treinamento prático no local. Por quê? Eu preciso da vivência do seu trabalhador no lugar que ele vai trabalhar, né? Para que ele possa entender o risco que ele está exposto, né? Lógico que eu não vou falar para ele que eu não Uhum. tenho espaço, Entendi. né? Que eu não Eu, tenho material. Eu vou usar o material dele, eu vou usar o espaço dele, e vou treinar o trabalhador dele, entendeu? Então, aí a esse única jogo coisa que você gasta é só você mesmo, seu tempo, né? é isso. Então Inteligente. a gente precisa. Não, inteligência não. Inteligente tem uma galera que é inteligente aqui. Eu tenho essa competência toda, não. Mas o esforçado sobressai no mercado, gente. Entendeu? Não desista no primeiro não, não. Tá? Vai lá, procura o Tarcísio. Fala, Tarcísio, eu quero aprender isso que você faz. Ah, não, eu não tenho tempo para ensinar. Fala, beleza, deixa eu só acompanhar. Não, não consigo pagar estagiário. Fala, não, não quero receber. Final de semana eu vou, se você tiver um treinamento, eu quero ir junto, eu quero ver como que você faz. Posso? Eu tenho certeza que não vai se negar. Final de semana eles Inclusive, são ele, inclusive, ele vai te colocar para carregar material. Eu colocaria. nossa, que Bicho, já tive estagiário, eu colocava ele para carregar a minha bolsa. Ixi, Maria. Ele olhava assim, mas é folgado. Eu falei, não, o estagiário nasceu para sofrer, gente, é isso. Né? absurdo. Brincadeira, né? A gente fala isso, mas eu fazia isso porque era muito amigo meu. Geralmente, alguns alunos a gente vai tendo essa amizade assim de mercado, depois eu acompanho no mercado como que estão. Hoje eu trabalho para muitos alunos que passaram comigo, tá? Então a gente vai fazendo uma rede no mercado. Então, isso é importante também, né? Vocês vão formar, daqui a pouco vocês vão trabalhar e vão lembrar do professor, né? Coitado, ganha tão pouco, precisa dessa renda extra aí para poder pagar o leite das crianças. Então, contrata ele. Contrata ele, né? Né? Então, assim, invistam em vocês, gente. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, tá? Não perde. Tô achando que tá chorando de barriga cheia. Hã? Eu tô percebendo também. Eu tô achando que você tá chorando de barriga cheia. Eu acho que eu fui ofendido agora. Você tá me chamando de gordo, alguma coisa assim? Não, Brincadeira, brincadeira. Vamos voltar aqui, gente. Senão daqui a pouco eu apanho. O Mas professor não podem aguentaria perguntar. uma aula com nós duas, ô Bianca. Hã? Se eu não aguentaria uma aula presencial comigo, mais a Bianca. Gente, não é nem 10% do que eu posso ser chato no presencial, vocês não têm ideia. Ó, Ah, eu brinco com o pessoal aqui, igual Marília Mendonça. Enquanto vocês estão indo, eu tô voltando, gente. Agora falando sobre as atividades perigosas, né? As atividades insalubres ou perigosas, né, são listadas numa tabela do Ministério do Trabalho, que vai estar dentro do NR 15 ou 16. São consideradas atividades perigosas aquelas que são listadas na NR 16, por exemplo, né?
Trabalho com armazenamento de explosivo, né? Todos os trabalhadores nessa atividade ou que permaneçam na área de risco, certo? Transporte de explosivos, todos os trabalhadores. Operação de escova dos cartuchos de explosivo, todos os trabalhadores na atividade. Operação de carregamento de explosivo, detonação, né? Verificação de detonadores falhados. Para quem trabalha principalmente em mineradora, a gente tem desmonte de rocha, por exemplo, né? Existe uma função chamada blaster. Sabiam dessa? Não. Não. A função desse blaster simplesmente é acondicionar a dinamite, que não tem nada a ver com aquilo que a gente via no pica-pau, tá? É como se fosse uma embalagem de plástico cheia de pólvora ali dentro, né? Na verdade, chama-se TNT mesmo. Você vai descer aquilo ali dentro de um buraco feito na rocha, depois ele vai simplesmente acender o pavio, bum, explodiu, acabou o serviço dele. Entendeu? E ele ganha muito bem para isso. Mas o risco também é enorme, né? Então, quando a gente fala sobre periculosidade com explosivos, tá aqui, né? Qual que é o método? Só falei um, hein, gente? Tem vários. Né? Qual que é o método utilizado para determinar o valor do adicional por trabalho em condições insalubres? Nós falamos. Para o cálculo do adicional de insalubridade, considera-se um nível de risco ao qual o trabalhador está exposto, aplicando-se o percentual de 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Não esqueçam isso, gente. Perguntou para vocês, em que é baseado a insalubridade? Em salário mínimo. Se o cara ganha 50 mil reais, a insalubridade dele vai ser em cima do salário mínimo, tá? Não interfere. Em contrapartida, o adicional de periculosidade é estabelecido em um valor fixo de 30%. Somente 30% do salário base. O cara ganha na carteira 3 mil reais mais adicionais. O salário base dele é 3 mil reais. Então eu tenho 30% em cima desses 3 mil, que vão dar 900 reais a mais de periculosidade. Alguns pontos relacionados ao percentual, olha só. Níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores ao limite de tolerância, fixados no quadro do anexo 1. 20%. Certo? Se for constatado insalubridade por ruído, o percentual de 20%. Cadê aqui? Vamos pegar outro aleatório. Ar comprimido. Se ele trabalhar em locais com ar comprimido, mas não é aquele do compressor, não, tá? São pressões acima ou abaixo da atmosfera. Exemplo, pessoas que trabalham fazendo ponte. Já viu como que funciona o trabalho de uma ponte? Como que eu faço uma pilastra? Não. Você vai descendo tubulões dentro do... Vamos pegar por aí um rio. Eu preciso fazer uma ponte sobre um rio, né? Como que eu faço um pilar ali? Eu desço primeiro, vou descendo tubulões, encaixando um sobre o outro, e depois eu vou injetando ar comprimido ali para poder espalhar a água que fica dentro. E eu vou escavando esse espaço ali e vai descendo esse tubulão para poder fazer a forma da pilastra dentro da água, certo? E geralmente ali dentro vão pessoas também que trabalham com isso. Então esse ar comprimido dá um adicional a ele aí de 40%, tá? Aqui, 40%. Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores ao limite de tolerância fixados podem atingir 40% também. Depende muito do grau de exposição. Quais são as distinções entre as condições insalubres ou perigosas? Insalubridade se refere a tarefas envolvendo substâncias nocivas, né? Por outro lado, a periculosidade implica em exposição do trabalhador a substâncias onde existe risco de morte, tá? De alguma reação ocorrer. Exemplo, uma explosão, um tiro, né? Hoje a segurança armada é periculosa também,
é risco de morte, então é periculosidade. O que mais? Eletricidade. Qualquer fuga de corrente ali, quem está trabalhando, por exemplo, 220 da sua tomada já pode matar. Uma pessoa que trabalha sob alta tensão, ela está exposta ali a 13.800 volts. É aquela que passa na porta da sua casa ali nos postes. Ali você tem tensões de 7.500, 13.800. A maior rede de alta tensão que nós temos no Brasil hoje chega a 34.000 volts. 34.000. A hora que ela passa no fio, você escuta, né? Você escuta aquele barulho contínuo ali. Só de você aproximar, você já pode ter um risco de indução. Pra vocês terem ideia. Não precisa nem ter contato com essa rede. Só o fato de você estar sobre a indução dela já é um risco. O que são agentes nocivos, né? Um local considerado insalubre é aquele que representa uma ameaça à saúde do trabalhador devido à presença de substâncias prejudiciais que ultrapassam o limite de tolerância do NR15. Olha os exemplos. Calor excessivo, né? Aqui em Goiânia está insalubre, por exemplo. Se você olhar no termômetro, está dando quase 30 graus lá fora, né? E daqui a pouco vai dar 10 horas. O que mais pode ser? Radiação ionizante. Vamos lá. Qual a diferença da radiação ionizante e a radiação não ionizante? A radiação não ionizante, para as meninas aí, né? Tirando o Rafael e o Leonardo. Quem gosta de bronzear? É óbvio, né, gente? Então, a radiação não ionizante é essa de raios UVA e UVB que a gente recebe todos os dias no sol. Exemplo, pode ser também a radiação não ionizante através da solda, né? As pessoas queimam a pele, mas é uma radiação que ela deixa queimaduras, mas não ultrapassam a sua pele, não ultrapassam o seu corpo. Vão deixar queimaduras ali. Então lembre-se, toda vez que você se bronzeia, você está tendo uma queimadura de 1º grau, tá? Não deixa bolha. Lembrando, assim, dessa parte que você falou do sol, né? Na última aula a gente estava falando com o Luzemir, Sim, ele falando assim que quem trabalha, né, exposto ao sol não tem insalubridade. Deveria ter, né? Porque o sol prejudica muito também. já foi insalubre, o Ministério do Trabalho derrubou isso, não é mais insalubre hoje, mas Porque até quem você... trabalha na área civil, né? Mas é Isso, igual ele falou também, né? Se for dar insalubridade para, por exemplo, o pessoal que está trabalhando no exposto ao asfalto, sol. exposto ao asfalto, no asfalto, aí a empresa quebra também, né? É o detalhe, olha só. Já está em trâmite essa questão dos raios solares serem insalubres, tá? Já está tramitando para poder voltar essa insalubridade. Hoje não é mais, tá? A questão de calor por raios solares, ou seja, o calor por fonte natural. Hoje, a insalubridade ela tem que ter uma fonte induzida, tem que ter uma fonte artificial de calor. Teve um cidadão que entrou na justiça contra uma empresa que a gente presta serviço, ele cobrou a insalubridade porque ele trabalha fazendo recapeamento do asfalto. Aí o advogado colocou lá que a insalubridade era devida porque o raio solar pegava no asfalto e esquentava. E esse calor era insalubre para o trabalhador dele, né? Aí o perito na época falou, vamos fazer essa medição à noite, então. Acabou. Ué, não faz sentido, não? Como assim? Realmente não faz sentido, né? Se você está preocupado com o recapeamento que você está fazendo durante o dia por causa do sol, faz o recapeamento à noite. Mas à noite não tem sol? Exatamente. Não vai ter calor. Mas se ele não Eu trabalha. não entendi essa parte. Fiquei bugado aqui. Pois O cara reclamou que o Trabalha à sol noite? esquentava o asfalto. E aí Mas ele esquenta o asfalto, trabalhava à deixa noite? deixa de ser um Não, calor.
Esse esquentar o asfalto que batia nele deixava de ser natural e passava a ser artificial, é isso? Não, ele achou que era. Só que não Ah, deixa tá, de ser. entendi. Porque o sol não é artificial. É um calor natural. Ah, mas está esquentando o asfalto. Beleza, vai recapear à noite então. Para que você quer insalubridade durante o dia? Vai trabalhar à noite. Entende? Então, Entendi. assim, Só mudou o horário de trabalho dele. exato. Então, não cabe você reclamar de insalubridade por causa da irradiação solar, porque o sol é natural. Mais à frente, eu acho que vai ser insalubre, tá? Eu acredito que deva voltar. Mas, por enquanto, não é. E aí entra o advogado na justiça cobrando uma coisa que ele não conhece. Aí ele toma uma invertida dessa daí na frente do juiz. Entende? Então a gente tem que entender aquilo que a gente está pedindo para não cair nessas ciladas aí da vida, tá? Porque muitas das vezes nós podemos auxiliar também em alguma perícia, alguma coisa assim, e aí você escuta um negócio desse, pelo amor de Deus, né? O professor nosso, o Zé Kleber, que hoje não está aqui, né? Eu vou fazer uma menção a ele aqui. Ele foi um dos fundadores da segurança no trabalho. O dia que ele vê isso, ele quase morre, né? Porque não foi isso que ele criou pra gente. O cara com mais de 50 anos de segurança no trabalho, escutar um negócio desse é complicado. Vamos lá. Ruído, né? Diferença de ruído e som, quem sabe? O som é aquele que, sei lá, às vezes para, né? Por exemplo, tá lá numa furadeira e ela para. Agora o ruído não, é aquela coisa que fica o tempo todinho. Eu acredito que deve ser isso. Ó, o O ruído, ruído é o que incomoda e o som é aquele que te. se propaga no ar, Isso. né? O ruído é O o que som é tudo aquilo que incomoda. se propaga no ar. Por exemplo, você está ouvindo uma música boa. Vamos pegar aí, por exemplo, Henrique e Juliano. pode ser ruído, cuidado. Eu vi Se incomodar alguém, vira ruído, entendeu? Né? certo. Exemplo, tem gente que gosta de Elis Regina. Para ela Ah, é um ótimo som, né? Para outras pessoas pode ser ruído, entendeu? Agora, dentro da NR15, o que é som, o que é ruído? Existe um limite de tolerância para trabalhos 8 horas diários. Você tem um limite de tolerância de 85 decibéis, tá? E não existe decibel, tá, gente? Decibéis é a regra, tá bom? Então, se eu falar 1 decibéis. Grande detalhe, a norma ela estipula para mim trabalhos até 8 horas, 85 decibéis. Passou de 85 decibéis, insalubre. Então, eu vou sempre trabalhar com vocês dois limites: nível de ação e limite Era de tolerância. 86? Pode falar? Não era 86? 85. 86 decibéis se torna insalubre. Para 8 horas, né? Mas eu tenho um negócio chamado nível de ação. A norma vai falar muito com vocês também sobre o nível de ação, diferentemente do limite de tolerância. O nível de ação, 80 decibéis. O que é um nível de ação? Porque imagina, se eu trabalho 85, tá legal, 86 não tá. Isso oscila durante o dia, certo? Então, o que acontece? Quando chegar a 80, você, opa, ligou o alerta. O que eu preciso fazer para não passar de 80, né, e não chegar nos 85? Já vamos ter que olhar para a máquina? Porque muitas das vezes a gente pensa o seguinte, né? Vamos pegar um exemplo chulo aqui, né? O meu cachorro deu pulga. Eu quero resolver o problema da pulga. O que eu faço? Mato o cachorro. Resolveu ou não? Não, Resolveu, claro que resolveu, ué. resolveu, mas você matou o cachorro, ué. Não vai ter mais pulga.
né? É o que a gente faz hoje no mercado, né? A primeira coisa que você recebe quando entra na empresa, não, você não mata o trabalhador, não, gente. Mata o Mas trabalhador. não faz isso não, pelo amor de Deus. Quando você chega na empresa, a primeira coisa que você recebe, o que que é? Quando tem, Elcio, não quando, quando tem precisa ruído. matar o trabalhador. A Só gente vai, pode interpretar mal aí essa só vai dar história. vocês aí matando o trabalhador falando que foi eu que Eu já ensinei. interpretei dessa forma, acabou. Não, para com isso, gente, para com isso. Não botem palavras na minha boca, eu não disse isso. Mas vamos lá, gente. Eu cheguei na empresa, tem ruído excessivo. O que que eu forneço primeiramente? Aquele negocinho que foi no ouvido. Isso, eu vou lá e mato o cachorro, né? Eu dou o protetor auricular. Quando eu deveria agir na fonte de ruído, para não ter que dar o protetor auricular para o trabalhador. Exemplo, eu tenho um compressor que é muito barulhento dentro da minha empresa. Só que eu preciso daquele ar comprimido. O que que eu faço? Eu pego esse compressor, coloco lá longe, lá fora da empresa, e trago uma tubulação de ar comprimido. Acabou o meu problema de ruído. Acabou o meu problema de fornecimento de EPI. E eu não vou ter que mais ter que pagar insalubridade. Não acabou o ruído? Ah, mas se eu pôr o compressor lá fora, vai vir o ladrão, vai me roubar. Não posso. Beleza, eu posso fazer então um enclausuramento dessa máquina. Eu vou fechar num espaço onde o ruído não vai se propagar. É um pouquinho mais caro, mas a longo prazo compensa. Acabou o ruído. Ah, não consigo ter medidas administrativas e nem eliminar o ruído. O que que eu faço? Aí sim eu entro com o EPI. Então eu preciso ter formas de eliminar, controlar, e se eu não conseguir controlar, eu vou mitigar, eu vou reduzir a exposição. Quando eu dou o EPI, eu estou reduzindo a exposição, só que eu estou agindo aonde? No trabalhador, quando eu deveria estar agindo na fonte do ruído. Essa é a visão que a gente precisa ter. Uma visão prevencionista, ela age na fonte, ela não vai agir na ponta final, que é o trabalhador. Porque o trabalhador, você tem vamos dizer assim, vamos pensar que o trabalhador ele vai agir de várias formas diferentes. Tem aquele que utiliza o EPI corretamente, tem aquele que quer dar um migué, tá mentindo para você, mas na verdade ele tá mentindo para ele mesmo, né? E tem aquele que não vai utilizar porque ele é o bonzão e aquilo lá não faz efeito nenhum para ele. Quando você elimina o ruído, acabou, você não tem nenhuma vertente, você não tem forma nenhuma de ter problema. Quer perguntar, Tainá? Quero. Pergunte. Um exemplo, lá no mercado tem muitos freezers, né? Sim. E aí fica um barulho constante. A gente desliga os ar lá, tem 3 lá. Aí a gente desliga mesmo assim, fica aquele barulho chato na cabeça da gente, assim. A gente não pode usar o protetor. Quer dizer, eu não sei se pode, né? Então, isso é ruído. Como é que resolveria, será? O detalhe, se você tem um ruído abaixo, né? Hum, Mesmo ele incomodando bastante, não é insalubre. hum, Mas eu posso pensar agora no conforto do trabalhador. uhum. Eu poderia remanejar o freezer de lugar ou trocar os caixas de lugar, por exemplo, né? Mas isso seria uma ação de conforto para o trabalhador, que eu faria. Porque eu não cheguei a ver isso, mas eu já vi um pessoal falando aqui de umas impressoras matriciais. Já ouviu falar? É aquela que imprimia numa fita, ficava zin, 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 zin o dia inteiro. Aquilo na cabeça, você não tá entendendo. É loucura. Você fica louco com esse barulho. E ele não passava ali de 70 decibéis. Pois é, porque, tipo assim, tem vez que não dá quase ninguém na noite. Mas como eu fico a noite todinha, tipo das 10 às 6 diretão, aí eu chego em casa com a mente cansadona por causa daquele barulho. Não é nem porque Sim, tinha muita gente, entendeu? é um fato agora de conforto que vai levar você daqui a pouco a um risco psicossocial, que está na NR1 agora, que vocês devem dar uma lida, viu, gente? Na NR1, os riscos psicossociais vão entrar lá dentro e esse risco psicossocial, ele é causado de várias formas. Você se sente estressada, cansada por causa desse ruído? O tempo todo. O tempo todo.
E isso vai levar você ao quê? A ter uma noite mal dormida daqui a pouco, né? A ficar mais irritada, mais estressada. Isso é uma fonte de um risco psicossocial. E às vezes a gente nem percebe isso, nem liga uma coisa a outra. É. Entendeu? Comece a propor soluções. Fala assim, e se a gente fizer isso? Vamos tentar, vamos mudar para a parede, vira para outro canto, né? Ou melhor, né, vamos tirar desse ambiente e colocar em outro. Mesmo que eu vá andar um pouquinho mais, mas esse ruído incomoda. Vai explicando com base legal para ele, para você ver, para o seu chefe. Você vai ver que você consegue mudar o ambiente, você consegue levar um conforto maior para o trabalhador, né? E isso também é segurança no trabalho. Nós promovemos, gente, saúde e conforto e bem-estar para o trabalhador. Se não é insalubre, não quer dizer que não incomoda, certo? Então, busquem sempre essa visão nossa prevencionista. É importantíssimo que a gente tenha uma visão diferente de prevenção. Fala, Rafa. Professor, no caso que você estava falando agora do compressor aí, que faz barulho, e tipo assim, vou colocar lá fora, mas estou com medo de roubar, né? Um exemplo, né, que tinha dado. Nesse caso aí não dá para fazer uma sala anti-som, no caso, assim, fechada, isolado e Dá, colocado. Dá, não dá. dá, ué, No é uma caso ideia que dela, você tem que levar para frente. no caso da Tainá, teria como trocar os freezer, tipo, menos barulhento? Sim, sim, tem freezers hoje que não vão fazer barulho, tá? Gente, hoje em dia, a gente fala assim, só Vai não tem. depender também vai depender também se a empresa quer investir, né? Exatamente, é isso. Se tem vontade de fazer a mudança. Mas, mas assim, se por acaso juntar um monte de funcionário e reclamar daquele barulho, eu acho que ele teria que caçar um jeito de melhorar, né? É a visão de quem entra no mercado, gente. Existe uma máxima o seguinte: quem não tem competência não se estabeleça. Se o cara não quer gastar, investir no negócio dele para poder melhorar, porque imagina, se incomoda quem trabalha, pode incomodar o cliente também, né? Muitas das vezes eu quero um sossego ali para poder comprar alguma coisa. Esse barulho me irrita, eu já vou em outro lugar. Um exemplo, tá? Não sei se acontece, se não, mas pode acontecer, né? Igual falou, por exemplo, o ruído do compressor. Nada me impede de enclausurar o espaço, de fazer uma sala acústica ali, colocar esse compressor dentro e puxar a tubulação, entendeu? Mas é preciso ter vontade de mudança. E essa vontade, muitas das vezes, pode vir através do conhecimento. Às vezes ele nem sabe que está te incomodando, né? E nem sabe que pode mudar isso. É preciso que a gente converse. Certo, senhores? Certo. E aí, gostaram da aula de hoje? Muito boa. Lembra que tá gravado, gente. Então mente comigo aí. Fala assim, sim, Professor, só mais uma pergunta. manda. Hoje eu tô com tempo. O Rodrigo tinha falado lá no grupo lá, de mudar o horário, aí eu acho que você ficou de colocar no grupo, mas acho que não deu tempo, né? Gente, o que que eu peço para vocês? Eu ia colocar, só que assim, nós vamos ter algumas mudanças aqui, estruturais, até no quadro mesmo. Aí eu não vou alterar esse horário ainda até que seja feita todas as mudanças. Porque às vezes eu mudo, aí chega outra pessoa e muda novamente. Aí eu vou causar um transtorno para vocês, certo? A ideia É igual é, eu, é igual eu falei, para mim esse horário tá bom, né? Mas é a porque Toda vez, coletividade. toda vez que o Rodrigo abre a boca lá no grupo é pra causar confusão. Eu acho ruim isso, sabe? Mas não vou entrar nesse mérito aqui com vocês, até porque ele não tá aqui. Mas eu acho que tudo a gente pode conversar de uma forma civilizada e chegar em um consenso, Mas tá? assim, quando a gente tinha as aulas, por exemplo, a gente já teve aula no meio da semana com o senhor. Praticamente quase ninguém aparecia, era sempre a mesma quantidade de pessoas.
Entendeu? Não tem como personificar a aula se a gente tem mais de 10 pessoas, gente. Nem sempre vai dar certo para todo mundo. E tá tudo bem, cara. Por isso que é gravado e postado lá. Entendeu? Eu entendo. Mas assim, se a gente se propõe a fazer um curso que tem 1 hora só na semana, não é 3 horas por dia, é 1 hora na semana. Gente, tenta se programar. Um dia ou outro vai falhar, tudo bem. Assiste gravado. Mas esse momento que eu acho muito importante é um momento meu de interação com vocês, né? Porque a gente já não se vê presencialmente. Eu acho isso muito ruim. Ao menos por aqui a gente consegue trocar essa ideia, trocar informações, né? Apesar de ser muito jovem, eu consigo levar alguma coisinha de informação para vocês, né? Não se deixem levar pela aparência, tá, gente? Que eu andei muito em estrada de terra, mas é, a gente fica um pouco acabado. Mas eu sou jovem, né? Então, eu consigo levar uma informação para vocês de qualidade. Eu tenho algumas coisas a ensinar para vocês, desde que vocês queiram aprender. Hoje eu gostei bastante que interagiram, perguntaram, e eu falo assim, a gente é igual ao STF, tem que ser provocado. Perguntem. Joga pergunta no grupo. Tá com dúvida? Joga no grupo lá que eu tenho o maior prazer em responder. Gente, conhecimento, se não for para passar para frente, ele não vale de nada para você. Professor, você não vai dar nenhuma aula presencial para a gente? Por exemplo, desses módulos aí que a gente está fazendo. Vamos supor, a gente precisaria de uma aula prática, né? Sim, Então, pois é. não, entendi. É, calma que mais à frente vocês vão entender mais ainda. Vocês vão entender muita coisa ainda. Mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, tá, gente? Vai dar tudo certo. Escutem o que eu tô falando para vocês, aproveitem em cada momento. é, Aproveitem os professores que vocês têm presenciais aí, que são muito bons. Cola nesse pessoal aí que já tá que tem consultoria, que está fazendo treinamento, documentação. Cola nesse pessoal, aprendam a fazer. Foi assim que eu fiz, tá? Eu lembro até hoje, o meu estágio, gente, naquela época o salário 465. Eu ganhava R$ 300 por mês. Trabalhava uma média de 10 a 12 horas por dia como estagiário, numa empresa de consultoria. Porque eu falei que um dia eu teria uma para mim. Eu quero aprender isso porque um dia eu vou trabalhar para mim, né? E assim, não aprendi tudo ainda que eu preciso aprender. Eu estou num estágio de aprendizado ainda, de aprendizagem, mas eu tenho certeza que de onde eu comecei, eu já andei bastante. Então, eu me sinto hoje preparado para entrar no mercado e fazer a coisa certa. Eu sei que vocês também têm essa capacidade. Se eu conseguir, qualquer um de vocês consegue. Pode ter certeza disso. Entendeu? Mas o processo é não desistir pelo caminho. Vai ter atividade que é difícil? Vai ter atividade que é chata? Tem que aprender também. Não é só coisa boa, não. Não é só. Como diz um amigo nosso aqui, a vida não é um morango, não, gente. Tá? A vida é dura e a gente vai ter que aprender muita coisa aqui. Para depois lá fora vocês escolherem os frutos que vocês vão plantar. Tá? Bianca, Tainá, Rafael, Ana Lúcia, que tá caladinha aí, Ana Flávia, Leonardo também. Gente, todos vocês são capazes de fazer coisas extraordinárias lá fora. Só depende de vocês. Tá bom? Com essa frase aí que eu criei agora, né? Mentira, lógico que não. Eu me despeço de vocês aí com grande satisfação por essa aula de hoje. Muito obrigado a vocês, tá? A gente vai seguindo aí. E qualquer coisa, pessoal, pode entrar em contato comigo que eu tô aqui para ajudar vocês. No que eu puder ajudar, contem comigo. Certinho. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vamos sextar, Boa gente. noite. Tá? Não façam nada que eu não faria. Boa noite, gente. Até mais.
Até mais. Falou. Até mais.